Movediço, goleador e nova joia de Argel Fuchs. Isso, sem dúvidas, tu escutou lá em 2016. No vídeo de hoje eu quero te falar aonde anda Ian Peter, jogador que naquela época era tido como uma das grandes promessas do Internacional, mas principalmente com o rebaixamento do Inter e também com as próprias decisões do Ian Peter, acabou sendo um jogador que não confirmou durante a carreira. E nessa temporada voltou e vai jogar de novo no futebol gaúcho já aos seus 29 anos de idade. No vídeo de hoje eu quero te falar um pouco mais sobre esse atleta. Só antes eu peço para te deixar o gostei nesse vídeo, que é muito importante, se inscrever aqui no canal do Varfoot se tu não se inscreveu, aliás, é um canal novo, então muito provavelmente tu ainda não vai estar inscrito, e ativar o sininho de notificações para sempre que eu tiver conteúdo novo, teu celular acabar notificando. E quero te lembrar também para deixar nos comentários qual outro jogador que já passou pelo Inter, que foi uma grande promessa, que teve uma certa expectativa, que tu quer saber. Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião, que quem sabe eu vou estar fazendo um vídeo. Aliás, esse vídeo aqui foi ideia de uma das pessoas que inclusive comentaram nos últimos vídeos e nos últimos conteúdos que eu trouxe aqui para o canal. Então, para quem não lembra, o Ian Peter é um jogador que surgiu principalmente em 2016 do Inter, naquela época no Inter B, no Inter Sub-23, e era um jogador sim, goleador dentro das categorias de base, de novo, um jogador que a gente colocava muita expectativa e que naquele momento era comparado ao Vitinho. Jogador que, querendo ou não, era muito destaque no Inter em 2015, propriamente 2016, até ele ir para o futebol da Rússia. E o Ian Peter, depois, ele sobe com o Argel Fuchs. Ele é campeão gaúcho, inclusive, naquele começo de 2016, que tinha muitas outras promessas, como o Alisson Farias, que eu já fiz conteúdo aqui, como o Andrigo, que era a maior delas e que também foi o primeiro conteúdo aqui do canal, mas o Ian Peter também era um jogador que era tido como uma promessa. Só que diferente do Alisson Farias e do Andrigo, o Ian Peter nunca chegou a realmente ter oportunidades sólidas dentro do profissional. Sim, teve suas oportunidades, né, aqui e acolá, mas ele não teve uma grande oportunidade, ou melhor, pelo menos uma consolidação ali dentro do time profissional. Tanto que no finalzinho de 2017, quando o Inter estava voltando já da segunda divisão, foi um jogador que foi emprestado. Ele permaneceu ainda na equipe P, jogando também no Sub-23, e era emprestado para a equipe do ABC. Então tu já vê que teve já ali do Inter para o ABC, ele já cai ali algumas divisões, diferente ainda do Andrigo, diferente do Alisson Farias, que foram jogadores que ainda conseguiram outros contratos contra os times de Série A ou no máximo Série B de Campeonato Brasileiro. Porém, depois do ABC, é a partir daí que a carreira do Peter começa realmente a ir para baixo, porque ele também não consegue se manter no ABC, ele é emprestado para o Boa Esporte, depois ele vai inclusive para a equipe do Operário ele inclusive volta para o Boa Esporte, e nesse meio tempo, ele, inclusive, assina um vínculo em definitivo, que naquela época o Boa Esporte estava ali na Série B, Série C de Campeonato Brasileiro, mas ele fica, naquele momento, sem clube. Ele fica todo 2019 e boa parte do 2020 sem jogar, e aí a gente não sabe se ele deu uma pausa na carreira, ou enfim se aposentou, mas principalmente daquela saída que ele tem ali no mês de maio, no dia 16, inclusive, que é o vídeo que eu tô gravando hoje, no dia 16 de maio de 2019, quando ele sai do Boa Esporte, até o momento que ele assina, lá no finalzinho de 2020, com a equipe do Democrata, ele fica com uma pausa na carreira. E depois acontece de novo, porque ele fica mais 2 anos sem voltar a jogar futebol. Porque depois que ele sai do Democrata em 2020, ele de novo vai para a equipe do Avenida, e aí a gente já tá falando de 2022. E aí, de novo, ele dá uma pausa na carreira de 2 anos, a segunda pausa na carreira, é até diverso ainda ele conseguiu um time como a Avenida, mas depois da Avenida, aí sim ele começa a ir para times bem da parte de baixo do futebol gaúcho, como a Sapucaiense, né, o Guarani de Bagé. Depois disso vai para o Cruzeirinho, né, que já não é mais aquele Cruzeirinho que disputava a elite do futebol gaúcho, até que nesse momento ele consegue, né, consegue até dar um revés na sua carreira e fechar com o União Frederiquense. União Frederiquense, que hoje é um time que também vai disputar a divisão de acesso do futebol gaúcho, e para ser um jogador que teve duas pausas na carreira de 2 anos cada uma, passou ali por Série A3 de Campeonato Gaúcho, conseguiu ainda fechar um contrato com a equipe do União Frederiquense. E muito pelo que ele fez atrás, muito pelo que ele fez lá nas categorias de base do próprio Inter. E para quem não sabe, o Ian Peter ainda é um jogador que nesse momento ele tem 29 anos. Então é um jogador que é muito novo ainda, diferente do Alisson Farias, né, do Andrigo, que são jogadores até de uma geração muito parecida, né? Esses já estão ali um pouco mais dos 30 anos. O Ian Peter não. É um jogador que, desde o primeiro empréstimo que ele teve, né, do Inter pro ABC, já foi um jogador que começou a realmente ter dificuldades na carreira, e durante essas duas pausas que ele teve,
Eu até fui atrás de algumas informações, mas sim, ele fez atividades paralelas, ele sim esteve em outros empregos, até ele conseguir essa retomada no futebol brasileiro, principalmente ali no período que ele vai para a Avenida e depois da Avenida ele consegue achar outros times aqui dentro do futebol gaúcho, como a Sapuiense, como o Guarani de Bagé, né, como o próprio Cruzeirinho e agora com o próprio União Frederiquense. Mas, mais uma vez, por coincidência ou não, foi um jogador que acabou dando certo naquela geração que surgiu em 2016, 2017, que contou com o rebaixamento, com a volta, né, também do Inter da Série B para a Série A, que obviamente foi um dos fatores que acabou queimando boa parte dos jovens do Internacional, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa aqui o sininho de notificações, deixa nos comentários qual outro jogador tu quer que eu fale, qual outro jogador tu quer que eu traga a história, para quem não sabe, né, a gente sempre está aqui olhando todos os comentários, quem sabe o teu comentário não é um próximo vídeo, tá bom? Então muito obrigado para quem ficou aqui até o final, volto num próximo dia com uma nova história de por onde anda tal jogador do Inter ou de algum outro clube. Grande abraço.